Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março. E é claro, em primeiro lugar, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. E aqui na bancada do Notícia de Frente, professor Haroldo Arruda Júnior e Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os nossos telespectadores e telespectadoras aqui da TV Vila Real. E a gente começa a edição de hoje dizendo o seguinte: deputado e 4 vereadores citam nova política e se unem para a disputa do Alencastro em 2020. Em reunião no início dessa semana, os vereadores que fazem oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, aqui em Cuiabá, iniciaram uma articulação para enfrentar o gestor nas eleições de 2020. A reunião contou com a presença do deputado Ulisses Moraes, que já admitiu aí a possibilidade de disputar o Palácio Alencastro, até disse o seguinte, que isso daí surgiu lá na Rádio Capital, depois de uma entrevista com o Antero Paes de Barros, você provocou e ele falou, tudo bem, eu aceito e tal. Mas diz que não é uma iniciativa assim que ele tenha tomado. Então foi a Antero que deu ideia, então. Não, eu perguntei. Fez uma pergunta aí. Jornalismo, Não, ele é a maior liderança do Democrata Cristão em Cuiabá. O Democrata Cristão, para se firmar, tem que disputar a eleição majoritária. A democracia cristã. Indiscutivelmente, se for ter candidato, o nome é do Ulisses Moraes. Perguntei, o partido tem projeto? Você é candidato a prefeito de Cuiabá? Ele disse que não era projeto dele, que ele quer fazer um bom mandato de deputado estadual, mas que, se for convocado e tal, aquela história. Ou seja, admitiu a candidatura, né? E aí o grupo deu início aí a um projeto que é denominado Manifesto por Cuiabá. E segundo o vereador Diego Guimarães, a missão é lançar uma proposta diferente com a intenção de mudar a realidade atual da capital. Além do nome do progressista, do nome de Diego Guimarães, estão presentes lá nesse grupo os vereadores Felipe Velaton, Abílio Brunini, que é o calo aí no sapato do prefeito Emanuel Pinheiro, Marcelo Bussic e, é claro, aí do deputado Ulisses Moraes, do DC. Mas, Lúcio, estão brotando esses candidatos a prefeito de Cuiabá, né? Vários partidos, enfim, né? Inclusive, a própria Janaína Riva disse que poderia ser candidata, né, à prefeitura de Cuiabá. Essa candidatura eu não entendo muito bem, né, se ela pode vingar ou não. A Janaína está indo, pode ser candidata por conta da votação que ela teve aqui em Cuiabá de servidores, apoio de servidores, é isso que ela acredita ou não? Na verdade, isso é mais um balão de ensaio? Não, eu não vejo balão de ensaio nenhum. A Janaína pretende ser candidata a prefeito de Cuiabá. E esse aliás, é o seguinte, é o grande fantasma, pelo que se diz aí, de Emanuel Pinheiro no MDB. Emanuel briga com o Emanuel, mas mira na Janaína. Não, briga com o Valtenir. Com o Valtenir, mas mira na Janaína. Emanuel briga com o Valtenir, mas sabe que o adversário interno dele é Janaína. Janaína faz de conta que apoia Emanuel. Faz de conta que apoia Emanuel. E assiste de camarote, com expressão sisuda, séria, mas rindo entre os dentes, a briga de Emanuel com o Valtenir. E diz assim, olha, Valtenir Pereira não devia estar fazendo isso, que ele está inviabilizando o nome dele, mas por dentro, de repente, não é o sentimento gargalhando dela. por dentro. Né? E assim, o que a Janaína disse, assim, vai ficar difícil. Desse jeito vai ficar difícil. Ela repete isso várias vezes. Vai ficar difícil para eles. Não, para o partido. Para o partido. Essa brigalhada vai ficar difícil, Olha... Porque a candidatura de Gisela Simone é natural, né? Por conta da votação que ela teve, esperava-se pelo menos que ela, ou espera-se que ela saia candidata. Mas aí qual a diferença aí entre a votação que foi significativa da Gisela Simone com a votação significativa da Janaína Riva? É por causa do sobrenome, professor? Essa era a minha pergunta. Esse é o sobrenome? Eu quero saber exatamente isso, entendeu? Porque ambos foram muito bem votados, né? E... eu não sei. A representatividade dos votos da Gisela foi gigantesca aqui em Cuiabá, né? Sem dúvida alguma. Mais de 50 mil votos.
Não foi eleita por quê? 300 votos, não é isso? 300, 400 votos. Realmente é um nome forte. Isso ainda está muito no início, né? Está muito no início. Eu acho que esses vereadores, por exemplo, que estão se reunindo com o Ulisses, a tendência deles é apoiar o Gilberto Figueiredo. Se o Gilberto Figueiredo der conta de pelo menos apaziguar a saúde, né? De tirar a saúde do noticiário. Você sabe se a saúde vai bem quando ela sai do noticiário. Verdade. Tem 15, 20 dias que nós estamos falando aqui, Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa vai fechar, vai abrir, vai reabrir, não vai fechar mais, vai voltar a fechar. Tem 15, 20 dias que a gente está discutindo isso. E detalhe, E o novo pronto-socorro não funciona. No meio de tanta discussão, de tanto bate-boca, de tanta troca de acusações, quem acendeu a luz no fim do túnel Foi Gilberto. para Santa Casa foi Gilberto Figueiredo. Gilberto Figueiredo. Conversou com o Mauro Aliás, Mendes. 2 pontos. Foi Mauro Mendes. Não. E Gilberto e, Figueiredo. claro, bem assessorado pelo lógico. Gilberto Figueiredo. Né? Conversaram, tomaram a iniciativa de procurar o ministro da Saúde. Sim. Né? Esteve presente lá na reunião o coordenador da bancada federal, Nery Geller, o ex-deputado Vitório Galho, como o Antero colocou Sim. aqui, que hoje assessora lá o presidente Jair Bolsonaro. Para completar a lista, estava também lá o deputado estadual Chuchu Dalmolin. E o seguinte, a gente falou aqui de uma consultoria que com esses recursos que virão de Brasília, uma consultoria que seria, que utilizaria parte desses recursos para colocar uma consultoria especializada para aprimorar, para aperfeiçoar o sistema de gestão da Santa Casa. E para ficar gerindo a Santa Casa. Exato. Até o momento que falasse, olha, correto. não precisa mais de Até nós que aqui. haja o desligamento. E a exatamente. consultoria, Porque o Antero, pessoal da Santa Casa não é desonesto, mas tem problema de gestão. E essa consultoria, a ideia dessa consultoria Foi do Gilberto. foi acolhida pelo ministro e foi apresentada pelo secretário Gilberto Figueiredo. Aliás, o Gilberto já conseguiu essa consultoria lá para o hospital de Rondonópolis e para o hospital de Sinop. O que o Gilberto já melhorou o hospital de Rondonópolis e o hospital de Sinop não está escrito em gibi nenhum. O Gilberto Figueiredo é um quadraço, foi uma grande escolha do Mauro Mendes. Sem dúvida. Eu acho que só tem um erro nesse processo todo. Na minha opinião, na minha modesta opinião, o Mauro Mendes, embora seja prioridade do governo dele a questão da saúde, ele não está traduzindo a prioridade em cima do orçamento. Prioridade para mim é destinar orçamento. Quer dizer, ele está destinando 20 milhões para a saúde, porque a saúde gastava 90 milhões. O Gilberto já reduziu para 70. Pode reduzir para 50. Mas com menos de 50 ele não consegue fazer. Agora não pode deixar faltar os 50. Nesse momento de crise. E depois melhorar. Nesse momento de crise, o Estado tem que botar 50 milhões na saúde. Para o Gilberto honrar com os municípios, para a coisa começar a funcionar nos municípios. Senão o Gilberto vai se queimar. E se ele se queimar, o Mauro Mendes queima o único nome viável que ele tem para disputar a prefeitura. Por que eu digo único? Porque o Fábio... Não, ele queima o principal compromisso dele enquanto candidato. Sim, Né? de arrumar a saúde. De arrumar a saúde. E o único nome que ele tem para disputar a prefeitura. Por que isso? Porque o Fábio Garcia está mergulhado para salvar as empresas do sogro e do pai. O Fábio é um grande executivo, seria um grande prefeito de Cuiabá. O Fábio Garcia é um garoto privilegiado dessa geração. Ele foi executivo da Enron. Foi. Uma empresa americana que o contratou para gerir aqui a usina Mário Covas. Tudo bem que quebrou os danos depois por conta de corrupção, não tem nada a ver com o Fábio. Não, mas não tem nada a ver com a gestão não aqui. tem nada a ver. Tem uma coisa a ver com os Estados Unidos. Corrupção. Né? Então, assim, o Fábio Garcia é um baita de um executivo. É competente, mas ele não pode. E ele vai estar envolvido em sanear as empresas do pai e do sogro. Aliás, hoje compreende-se por que ele não foi candidato a deputado federal, e sim suplente do senador Jaime Campos. Então, esse é um ponto. O segundo nome que o governador Mauro Mendes tem é do Gilberto Figueiredo, que passa a ser o primeiro.
diante dessa impossibilidade do Fábio. Se inviabilizar o Gilberto Figueiredo, é alguém que vem tendo uma atuação reluzente, boa, competente, mas ele não tem interesse nenhum em disputar a eleição. Eu acho até que o Mauro Carvalho está saindo melhor do que a encomenda na Secretaria da Casa Civil. Pelo pouco tempo que ele tinha de política, ele tinha experiência como gestor. Sim. Ele tem experiência como gestor, administrador de empresa, empresário de sucesso, etc. Tal. Mas ele não tinha experiência como gestão na Casa Civil. Pública, né? E assim, apesar de alguns tropeços, ele vem se saindo bem na gestão de um órgão que é complicadíssima. A Casa Civil é complicadíssima. A luz vermelha do governo acende na Casa Civil. Qualquer problema que vai estourar no governo, estoura primeiro na Casa Civil. É o chefe da Casa Civil que tem que tomar as providências. Assim, mas eu não vejo condições do Mauro Carvalho disputar a eleição. Então, se queimar o Gilberto, tchau, não tem candidato de Mauro Mendes. Assim, impectore. Aí, quem que sobra para Mauro Mendes? A menina do PROCON. Gisela. Que passa a ser, com o apoio do Mauro, uma fortíssima candidata. Porque, diferentemente do que todo mundo acha, eu acho que o Mauro Mendes vai ser o grande eleitor da eleição do ano que vem. Porque ele já sinalizou que ele vai acertar o governo, gente. Só não vê isso quem não consegue olhar corretamente uma administração pública. Tá, mas você não acha... Ele, com uma gestão aprovada, ele vai influir fortemente na eleição para prefeito de Cuiabá. Mas você não acha que é muito precoce você falar que não deve faltar dinheiro para a saúde no momento em que o próprio Gilberto Figueiredo vem fazendo um trabalho estratégico na saúde, já economizando muito dinheiro? Sim, né? Mas ele já economizou, ele já tirou de 90 para 70, pois é, uma coisa... de 70 para 50, exatamente, agora vamos né? parar nos 50. Exatamente. Porque também não dá para fazer sem recurso. Não dá para fazer sem entendeu? recurso. Ele está cortando despesa da boa gestão que dá para cortar. Agora, a partir daí, o necessário tem que ter. Então, assim, eu acho que tinha que turbinar a saúde. Turbinar, que eu falo, é colocar recurso na saúde. E o problema mais urgente aí, o que pode gerar mais desgaste, até aqui está gerando, mas de repente, se começar a pagar os servidores ali no início do mês, não digo no dia 30, né? Mas nos primeiros dias do mês ali, quer dizer, essa que é uma resistência muito grande em relação ao governador Mauro Mendes, ela, se não acabar, pelo menos vai diminuir de forma substantiva. Sabe por que vai acabar, Lúcio? Porque quando nós chegarmos no final deste ano, a eleição é só no final do ano que vem, o Mauro Mendes vai estar mandando mensagem pagando o RJ. O Mauro Mendes acerta essa questão do funcionalismo antes de dezembro. Ah, Antero, você está otimista. Não, eu estou percebendo a administração. Não, mas Antero, tem a questão que é grave, né? Que isso, de certa forma, estabiliza as contas do governo, que é o parcelamento com o Bank of America. Ali vai ser feito parcelamento. Vai ser feito parcelamento. 150 milhões, o governo... 150 milhões de dólares. Vai ser feito parcelamento até setembro. Talvez para esta parcela ele não consiga. O Estado está reagindo bem, Aaron. Além do que, a economia nacional está reagindo bem com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem os equívocos dele, sim, mas a economia nacional, você pode olhar a Bolsa. A economia nacional está reagindo bem com o Bolsonaro. O próprio dólar também está aqui. Então, se isso tudo se completa, se há um crescimento econômico, a resposta de Mato Grosso é muito positiva. O combate à sonegação, a correta gestão, Mato Grosso vai surpreender como Estado solução. Não vai esperar os 2 anos anunciados pelo Mauro Mendes, que, aliás, numa mostra de bom gestor, anunciou 2 anos e vai resolver com menos tempo. E aí o Brasil precisa decidir também o futuro do Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante. Nessa altura do campeonato... Como assim? O que vai virar o Supremo Tribunal Federal, Antero? Vai continuar lá. Mas precisa acontecer. Nós temos personagens ali dentro que definitivamente estão completamente desalinhados com a sociedade como um todo. Os caras estão querendo soltar meio mundo, estão querendo acabar com um monte de coisa. Nessa condição não tem como um país crescer, você tendo um Supremo desse jeito. Você concorda comigo ou você acha que o Supremo está tudo beleza, está tudo certo, Gilmar Mendes está fazendo tudo correto? Olha, a gente não conhece o processo, né?
eu acho que juiz não julga de acordo com a opinião pública, né? Juiz julga de acordo com os autos, né? Como a gente não conhece os autos, fica difícil avaliar o que o juiz julgou, né? Mas tem muita coisa que é para a plateia. Por exemplo, tem críticas do Gilmar Mendes que a sociedade devia pensar e meditar. Os 2 bilhões que recuperou o Ministério Público, a Justiça Brasileira, né? Porque recuperou com decisões do Poder Judiciário. O Ministério Público pede. Quem dá ordem é o Poder Judiciário. Então foi o Poder Judiciário quem recuperou os 2 bilhões de reais da Lava Jato. Eles queriam usar isso como fundo do Ministério Público. Se o dinheiro da Petrobras levar para a Petrobras, mestre. Seria óbvio, Simples né? assim. Simples assim. Então, assim, quando o Gilmar Mendes fala isso aqui é disputa de poder. O que eles querem com esse fundo? Preciso explicar isso, porque é inexplicável mesmo. Nesse ponto, né, Antônio? Nesse ponto. Estou Então tá bom, analisando pontua, aqui porque pontualmente. senão, não, isso aí. pontualmente. Eu não estou dizendo que Não fica parecendo que o Gilmar Mendes fez está... tudo certo. Eu, por exemplo, acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é uma decisão, inclusive, que violenta o Estado de Direito, que viola o Estado de Direito. A decisão, assim, nós vamos abrir inquérito, nós vamos investigar e vamos julgar. Que não isso? Pode, quem investiga não pode julgar. Então, assim, o Supremo não tem poder de investigação coisíssima nenhuma. Então, não é porque é o ministro do Supremo que decidiu isso, não é porque a maioria do Supremo que a população tem que escalar. A população vai para a rua. Claro que vai. O Supremo vai ouvir o bafo Do povo. das ruas, né? Vai, com Mas o certeza. Gilmar Mendes não está muito preocupado com isso, não, né? Ontem parece que ele soltou mais 2, né? Soltou mais 2 ontem. Ontem. E o Cajuru veio em cima dele, né? Não, mas o Cajuru... Falou tudo que o povo queria ouvir. Não importa, né? é desqualificado. Eu sei, não, É, tudo não bem. importa, é Não tem desqualificado. moral para falar nada. Não, não tem né? moral, não. E esse estilo de cobrança Mas, é uma cobrança que não enfim. serve. É uma cobrança desqualificada de um Sim, desqualificado. eu sei. Né? Só- Por exemplo, o cidadão falar, Gilmar Mendes, onde que você tem 20 milhões? Olha aqui, Gilmar Mendes vem de uma família que já tinha fazenda quando ele estudava. E Mato Grosso inteiro sabe disso. Gilmar Mendes tem um instituto de direito público que rende alguns milhões de reais por ano para ele. O IDP. Gilmar Mendes tinha uma brilhante carreira na área jurídica. E construir um patrimônio de 20 milhões não é um patrimônio assim... Porque assim, você pega patrimônio de 20 milhões, é claro que para o povo fica assustado. 20 milhões. É dinheiro para boa, Teno. Tá certo. Ave Maria. Quanto custa o seu apartamento? Ah, não chega a R$1 milhão nunca. 400 mil. Tá ótimo. Não 400 mil. Tá bom, custa quanto um que ele está apartamento. declarado? Ué, o valor dele, ué. Não. Ele está declarado no valor venal da época que ele foi comprado, Isso eu não sei. que é muito menos Ah, do sim, que o valor de mercado dele A época hoje. foi comprado por 120, hoje vale Entendeu? 450. Exatamente, é isso. Então, assim, eu comprei um apartamento por 45 mil, que vale 600. É. Vale 600 mil. Tá, e a acusação Agora, do Jacubu? e a prestação e a declaração, essa coisa que precisa modernizar no Brasil, e a declaração do imposto de renda, você é obrigado a falar 45 mil. Aí parece que você está ocultando. E a acusação que diz que ele passa mais tempo em Portugal do que no Brasil à custa do dinheiro público? Na minha opinião, o Cajuru se equivocou ali. É? É, porque ele falou que ele passa 12 vezes por mês Em Portugal. em Portugal. Não é verdade. Pois é, Ele, isso deve aí ter, é uma ele acusação. deve ter pretendido falar 12 vezes por ano. por ano. Ele deve ter pretendido falar, ele vai 12 vezes por ano a Portugal. Agora só teve um fato aí que foi divulgado nos últimos dias aí que precisa de comprovação, né? Mas que chama atenção, né? Esse instituto aí ligado ao IDP, ministro Gilmar Mendes, né? O IDP, né? Foi naquela investigação lá da Receita Federal foi divulgado o seguinte, né? De que ele tinha prejuízo. Estava falido Mas aí. que, não. Né? Tinha prejuízo, mas que emprestava grandes quantias aos sócios. Bom, é só um detalhe dentro dessa discussão e vamos seguindo. Pequeno detalhe. Vamos aos destaques, professor. O seu. Vamos. Olha, ontem a categoria dos motoristas de Uber foram lá à frente da Câmara de Vereadores de Cuiabá
tentando acabar com esse projeto da prefeitura, né, pedindo para que o prefeito vete esse projeto, né, para que não continue essa taxação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, já trazendo uma outra proposta para a categoria, tanto para taxistas como para o Uber, né, para ver se a gente consegue apaziguar essa situação e para que ambos fiquem bem e principalmente o motorista possa ter qualidade no serviço. E antes do destaque do Antero, só um registro aqui. Nós vamos ter daqui a pouco aqui a Notícia de Frente, uma entrevista aí especial com o governador Mauro Mendes, que vai falar aí, entre outros assuntos, dos principais problemas da saúde aqui em Mato Grosso, que o Estado está enfrentando. Vai falar sobre a Santa Casa de Cuiabá, aquela história lá de que precisa ser passado a limpo, né? Mas que o governo não se furta a dialogar, não se recusa a dialogar, mas que a responsabilidade da Santa Casa é da Prefeitura de Cuiabá. E também vai falar um pouquinho aí sobre processo eleitoral de 2020. Daqui a pouco aqui no Notícia de Frente, essa entrevista do governador Mauro Mendes. Antero, o seu destaque. Meu destaque é o seguinte: Mato Grosso tem Márcio Vidal. Deu uma declaração extraordinária que deveria ser seguido, ou que deveria ser seguida, a declaração deveria ser seguida pelos demais presidentes de tribunais regionais eleitorais. O que disse o desembargador Márcio Vidal? Professor da nossa gloriosa Universidade Federal de Mato Grosso, um erudito civilista, um homem estudioso do direito. O desembargador Márcio Vidal diz o seguinte: Justiça Eleitoral não tem estrutura para julgar crimes de alta complexidade. Todo mundo sabe disso, menos a maioria eventual do Supremo Tribunal Federal. E depois eu vou colocar aqui o que eu acho que tem um componente político nessa decisão do Supremo. Porque, vocês já prestaram atenção que na CPI da Lava Toga, o que mais o PT acusa a justiça brasileira? De fazer injustiça com Lula. Que o Lula é um preso político, que o Lula foi injustiçado. Dizendo que a justiça é seletiva. Que o Lula é uma vítima. Só vai para cima do PT. Que a justiça é seletiva, que só vai para cima do PT. Sabem quantos do PT assinaram a CPI da Lava Toga? Nenhum. Por que será? Porque tem um acordão de bastidores? Porque o PT vai ser beneficiado com futuras e breves decisões do Supremo Tribunal Federal? Essa decisão de mandar para a Justiça Eleitoral podem anular todas as condenações até aqui da Lava Jato. Essa é uma trapaça da elite pensante e dominante do judiciário brasileiro. Selma assinou, né? E Jaime não assinou. Selma assinou. E Jaime não assinou. Jaime não assinou. Selma assinou e Jaime não assinou. Eu acho que a CPI tem que indicar fato concreto, né? Eles estão indicando fatos abstratos, né? Essa CPI, qual que é o objeto da CPI? Tem que elencar lá uma série de decisões que eles vão investigar. E eles não podem investigar sem objeto. Mas assim, parabéns ao doutor Márcio Vidal. Justiça Eleitoral não tem estrutura para julgar crimes de alta complexidade. Isso aqui é uma violência. Isso aqui é um ato declarado do Supremo Tribunal Federal em favor da impunidade. Em favor da impunidade. Por isso que as pessoas estão marcando, todos os movimentos sociais vão botar mais de 1 milhão de pessoas lá na frente do Supremo. Vão. O Supremo está enganado com a cor da chita. Eles conseguiram, desta vez, provocar para valer o povo brasileiro. Exatamente. Bom, e a gente volta aqui a falar da saúde aqui de Cuiabá, mais especificamente aí da Santa Casa. A Central de Regulação da Prefeitura de Cuiabá está realocando pacientes da Santa Casa para outros hospitais. O que foi divulgado é que os casos mais graves e emergenciais envolvem aqueles que dependem de tratamento contra o câncer e da hemodiálise. Os detalhes
com o repórter Oliveira Júnior. Bom dia, Lúcio Antero, você que acompanha o programa A Notícia de Frente. Uma boa notícia para a saúde de Cuiabá foi dada esta semana após uma reunião dos deputados federais de Mato Grosso com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no gabinete dele lá em Brasília. O ministro garantiu que vai resolver parcialmente, pelo menos a questão da Santa Casa, com a destinação de recursos, mas isso só deve acontecer se realmente se confirmar essa intervenção no hospital, que é privado, ou seja, a prefeitura passaria a administrar a Santa Casa e aí sim, com recursos federais, destinaria esse dinheiro para pagar as pendências. A Santa Casa tem aí um débito de cerca de 80 bilhões de reais e deve receber pelo menos metade disso do Ministério da Saúde, já para abrir as portas e voltar a funcionar. Uma outra notícia boa dada pela Prefeitura através da Central de Regulação esta semana é que os pacientes da oncologia, da radioterapia e também que dependem de tratamento em outras clínicas e estavam sendo atendidos na Santa Casa foram realocados, ou seja, estão sendo atendidos, segundo a Central de Regulação, em outros hospitais. Só na quimioterapia são 421 pacientes, na radioterapia 106, além de 22 crianças e 74 pacientes que estão sendo atendidos nos setores de nefrologia, ou seja, aqueles que fazem tratamento de hemodiálise. Então, a Central de Regulação fez uma divisão para continuar atendendo esses pacientes e evitar que uma tragédia pudesse ocorrer, como a morte de alguns deles que dependem diretamente desse tipo de tratamento. Nós estivemos aqui na Central de Regulação e conversamos com a coordenadora que dá detalhes de como foi feita essa divisão. Os nossos pacientes de quimioterapia adultos, nós temos em torno de 421 já em tratamento. Esses 421 nós dividimos entre o Hospital Geral e o Hospital do Câncer, 200 para o Hospital do Câncer e 221 para o Hospital Geral, que são pacientes de quimioterapia adulto, e essas duas unidades são unidades oncológicas também. Os nossos pacientes em radioterapia são 106, eles todos serão absorvidos pelo Hospital do Câncer. Aí nós temos 22 crianças oncológicas que serão absorvidas também pelo Hospital do Câncer. E os pacientes nefrológicos foram divididos em 3 clínicas, Clinemate, Senec e CTR, e com leitos de retaguarda no Hospital Geral, se caso precisar. E também temos 2 crianças nefrológicas que o Hospital Geral assumiu, essas 2 crianças para hemodiálise. A diretora comentou aliviada a notícia da possibilidade da liberação de recursos pelo Ministério da Saúde, após reunião de parte da bancada federal e do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Os valores que ainda não foram confirmados seriam suficientes para reabrir a Santa Casa. Tudo que a gente quer é que a Santa Casa funcione e que dê tudo certo, né? Nós em nenhum momento estamos felizes com essa situação, porque quem está padecendo são os usuários, né? Porque fora esses pacientes emergenciais, nós temos uma gama de pacientes represados que já estavam regulados para a Santa Casa e que agora nós estamos trabalhando na segunda fase com eles, que são pacientes que são eletivos, que podem esperar um pouquinho mais e vão ser realocados em outras unidades. Então, essa possibilidade da Santa Casa sofrer uma intervenção e voltar a funcionar, para nós é ótimo, porque é mais uma possibilidade da gente estar garantindo esses atendimentos para os nossos pacientes. Com imagens de Paulo Henrique Oliveira Júnior para o A Notícia de Frente. Era esse o caminho já, Antero? De realocar esses pacientes em sim, outros porque hospitais? está lá sem atendimento, né? Acho que esse era o único caminho. E aí a Central de Regulação agiu bem. A Lilene Silva, né, que foi a entrevistada aí do Oliveira Júnior, ela disse como é que os pacientes estão sendo realocados. É evidente, pelo menos não estão ao léu. Então eles vão ser atendidos em outras casas de saúde. Agora, evidente também que a saúde de Cuiabá falta leito. E é muito importante que as pessoas não comemorem o fechamento da Santa Casa. Como assim, nós derrotamos a Santa Casa, como se fosse uma grande vitória. Não é. É uma grande derrota para a população de Cuiabá a debacle da Santa Casa. Tomara que ela se fortaleça, que ela se restabeleça e que ela realmente tome um rumo de gestão melhor
que ela corrija os seus próprios erros, mas o que eu fico muito preocupado é que a verdade verdadeira, ela está um pouco escamoteada. Porque a verdade verdadeira é que há erros da Santa Casa, mas há erros muito maiores, mas muito maiores, mas muito maiores da Prefeitura de Cuiabá. Falando em erros, será que tem um outro erro acontecendo aí, e isso ainda não se tornou público? Por exemplo, sabe o FEF, o Fundo de Estabilização Fiscal? Sim. É isso? Sim. Um fundo que foi criado exclusivamente para destinar recursos à saúde. Desse fundo aí, 20% era destinado aos hospitais filantrópicos, correto? Correto. E aí o seguinte... Está na lei. Está na lei. E aí a informação que existe é o seguinte: o dinheiro cai na Secretaria Estadual de Saúde num dia e no outro dia ele é repassado aos fundos municipais de saúde. Na realidade deve ser 2, né? É lá para Rondonópolis. Cuiabá e Rondonópolis. Cuiabá e Rondonópolis. A pergunta que se faz é a seguinte: os hospitais filantrópicos estão recebendo os recursos do FEF, desse Fundo de Estabilização Fiscal? Até estão. Boa pergunta. Com atraso. Até estão. Por exemplo, o Gilberto Figueiredo não fica um dia com o dinheiro dos filantrópicos. Chegou o dinheiro dos filantrópicos, como está na lei, ele repassa 20% para a Prefeitura de Cuiabá e 20% para a Prefeitura de Várzea Grande para atender Sim. as filantrópicas. Aquilo é uma determinada quantia para cada filantrópica. E aí não tem contrapartida. É só repasse. Está na lei, é só repasse. Não adianta querer criar moda aí de contrapartida. A Prefeitura fica 30 dias com esse dinheiro, sem repassar para os filantrópicos. Mas com que argumento? Com que Com justificativa? nenhum argumento. Isso é apropriação indébita. Isso vale um belíssimo de um processo. Isso é apropriação indébita. Ainda que seja uma retenção dolosa, é uma retenção dolosa de um recurso de instituições filantrópicas, cujo recurso não é da Prefeitura. É um recurso repassado pelo governo do Estado, que não ficam... Aliás, o Gilberto Figueiredo tem divulgado sempre que repassa qual dia que ele repassou, e a Prefeitura senta em cima do recurso, fica 20 a 30 dias para poder repassar. Pois é, Prefeitura... Para fazer o que eu não sei. É incompetência burocrática ou é ciranda financeira, né? Pois é, Prefeitura aspas, né, Antero? Prefeitura de Cuiabá. Secretaria Municipal de Saúde, né? Uai, é da onde? A Secretaria Não, mas Municipal de Prefeitura- Saúde é da União? Pois é. Não, vamos É raciocinar da aqui, Prefeitura, né? Mas Secretaria- aí é o seguinte... Vai para a Secretaria Municipal de Saúde, né? Sim, Certo? para o Fundo Municipal de Saúde, que É. é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde. Pronto. Pronto. Né? Porque você fala prefeitura, quando você fala prefeitura, né? Quem está assistindo faz uma ligação direta com o prefeito, Manuel. Mas quem é que contratou o secretário, professor? Eu sei, mas deixa eu explicar. O secretário, ele é Eu funcionário Explica aí, de eu quem? quero ver a explicação. Eu quero explicar. Atenção, explicação do Vamos professor lá. Haroldo. Vamos Eu lá. também quero ouvir. Você, de certa forma, delega a responsabilidade diretamente ao prefeito, Manuel Pinheiro, né, quando não se tem o repasse. Considerando que quem tem a responsabilidade, a prerrogativa do repasse é do secretário municipal de saúde, Poças. Eu estou errado nesse raciocínio? Não, tá Não certo. é ele que tem que assinar isso e passar esse recurso? É, exatamente. Certo? Ele e o prefeito. Você imagina se o prefeito, claro que ele é o gestor principal, que ele é o prefeito da cidade, tivesse que monitorar todos os seus secretários com relação a repasses. Haroldo, se eu sou prefeito e meu secretário não cumpre uma ordem minha, eu demito ele no outro dia. Pois é, mas ele precisa ser informado disso, né? Como ser informado? Isso aí já foi divulgado pela imprensa. O prefeito lê jornal. Eu sou de imaginar, eu sou daquele tempo que falava assim, jornal merece fé pública. Uhum. Então, o que sai publicado no jornal, aquilo ali merece fé pública. Você leu. Pode ser até uma calúnia, mas você leu. No caso, não é uma calúnia. É uma informação verdadeira. Então, assim, se o secretário não repassou, sem ter sido por determinação do prefeito, por que o prefeito não cobra isso? Olha, não quero mais esse erro aqui na secretaria. Se tem burocracia aí, porque tem negócio de au-au, né? Au-au, que parece latido de cachorro, mas não é. É au
departamento jurídico, ao não sei Não o quê. tem justiça Eles nisso. pedem até às vezes parecer ao chefe do setor transporte, ao chefe dos motoristas, ao não sei o quê, para dar parecer se deve ou não repassar dinheiro E não tem das justiça. instituições. Tá, e não tem justiça nesse meio aí? Não, Que não tem impede o justiça. repasse? Não, não tem. Justiça? Ele falou, não Não repassa tem. por isso, Qual? não repassa por aquilo. Não tem justiça nenhuma, não. Tipo assim, operação Eu estou policial, é isso? perguntando. Não, estou perguntando. Muitos repasses não são feitos porque por falaram conta que de não fizeram aquele judicialização, repasse não é? Por conta de justiça, mas não teve nenhuma decisão ainda. nisso. Eu só estou perguntando. Não, Pode é até porque- vir a ter, mas não tem. Não, porque falaram que aqueles 3 milhões e 600 Aí, pois é. não tinha sido repassado. Delegacia Fazendária. Porque tinha uma operação, né? Isso. A operação não aconteceu E o dinheiro- continua sem repassar. Não, por isso que eu estou falando. Se eu perguntei se tinha justiça Tem uma também. operação naquele dia. Isso, olha, as pessoas estão trabalhando muito com a mentira e estão gostando da mentira. Agora, numa área tão... Estão numa igual área- Goebbels. Agora, professor, numa área tão delicada, Muito. numa área tão crítica, Muito. com uma polêmica, com uma crise gigantesca como É essa hora da de Santa atrasar Casa. esse recurso? Não. É eu não muita digo nem- eu não digo- imbecilidade política, inclusive. Eu não digo isso. nem se é hora de atrasar. É possível alguém imaginar que o secretário de Saúde fosse fazer alguma coisa que nesse aspecto aí iria contrariar o prefeito? Não pode, né? Não. Não, eu entendo, né? E o prefeito deve saber qual que é só o um- saldo lá do Fundo Municipal de Saúde. só um raciocínio Para da- quem repassou, para quem não repassou. Da controvérsia, né? Só para... Não, eu sei, mas o secretário de Que hora que eu tenho a Fazenda sensação que eu dou um tapa assim é no irmão vespeiro, do entendeu? secretário de Saúde. E sai correndo. Né? O secretário de Fazenda do prefeito é irmão do secretário de Saúde. O Beto é irmão do Luiz Antônio. Entendeu? Então, assim, a família Poças sabe que o dinheiro está na prefeitura. E a família Poças informa, por uma questão de lealdade, o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas se não informasse, por uma questão de lealdade também com a população, o Gilberto Figueiredo tem informado, olha, passei ontem o recurso. Então, essa demora toda, essa morosidade toda, prejudica o Hospital Santa Helena, o Hospital Geral, prejudica a Santa Casa Todo de o sistema, Misericórdia. E a prefeitura fica 30 dias trabalhando com dinheiro que não é dela. Então, não é aceitável isso, né? É que o professor Haroldo falava o seguinte, que o Poças estava de posse do posse. dinheiro e que Emanuel Pinheiro não sabia Dessa que ele tinha posse. repassado. Se ele tinha Não, repassado subentende-se ou não. isso, né? Não, o Poças jamais faria isso com o Manuel Pinheiro. E nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e a notícia de frente volta daqui a pouquinho. Banda larga mais Wi-Fi Plus. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries onde você quiser, porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. E nós estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira, destacando que CPI fecha o cerco contra a sonegação e vai fiscalizar aí combustíveis, mineração e frigoríficos. Numa reunião que foi realizada ontem para agilizar e otimizar os trabalhos da CPI, os deputados definiram os nomes dos parlamentares que vão ocupar cada uma das 5 sub-relatorias. E o objetivo é que cada um dos deputados membros da comissão possa se aprofundar na análise dos documentos que deverão ser encaminhados à CPI. O deputado Nininho, além de ser o relator geral,
vai fiscalizar aí a área de mineração. Carlos Avalone vai em cima dos combustíveis. Max Russi, do PSB, com o agronegócio. E a deputada Janaína Riva com o setor de frigoríficos. Já a subrelatoria de incentivos fiscais será subrelatada pelos 5 deputados titulares da CPI. Na reunião, que em determinado momento foi a portas fechadas, os deputados confirmaram os nomes dos servidores que vão dar suporte à CPI, mas nenhum deles foi citado. Cada subrelator indicou uma pessoa para dar suporte à comissão. A grande maioria é formada por servidores da Assembleia. A sonegação é na ordem de 2 bilhões, né? Do estado do Mato Grosso. Hoje, pelo menos essa informação que o deputado federal Carlos Bezerra passou. Né? É a leitura que ele deu para a imprensa com relação à sonegação. E você viu todos os segmentos, as áreas afins que necessariamente tem sonegação, né, presente. Mineração aí mineração, então, é é um uma saco coisa... sem fundo de sonegação, né? Porque Também, não tem. também. Se você pegar lá no demonstrativo do Estado, qual que é a receita do Estado com o I1, que é o Imposto Único sobre Minerais? É nenhum. Aí Zero. pergunta-se, Mato Grosso é ou não é um estado rico em ouro? É. É ou não é um estado rico em diamante? É. É ou não é, enfim, o estado rico em minério? É. É ou não é o estado rico em calcário? É. E aí? Mas, Antero, para quem está sonegando essa história toda quando fala em mineradora, é a empresa. Nós temos uma empresa canadense que atua aqui na região de Pontes de Lacerda, que é gigante a empresa, né? É essa empresa que pode estar sonegando, é uma empresa canadense, né? Que explora uma série de coisas. Eu não sei quem está sonegando. Eu quero saber quem é o dono do ouro do diamante de Mato Grosso. Sim. Quem é o dono do ouro e do diamante de Mato Grosso tem que explicar por que não entra nada no Estado. Por que não há receita do Estado sobre isso? Eles não vendem nada? Pois é, rapaz, situação Não é verdade que eles não vendem nada. É. Entendeu? Então, isso precisa ser explicado. Eu não entendo dessa área. Eu não posso opinar como é que vai se chegar a isso. Mas técnicos da CPI vão saber orientar a CPI. É. Essa área de mineração ficou com o Carlos Avalone, foi? Não, a Avalone ficou com combustível. Combustível, né? Mineração, que é outra área mineração ficou também, né? com o deputado Nininho. Nininho. É. Vamos esperar aí que não aconteça como foi lá na cara da telefonia, né? Que não virou nada, né? E Janaína Não Frigorífico. virou nada. É. No... Tomara, eu acho que essa CPI tem que fiscalizar e tem que ser fiscalizada. Simples assim. Essa notícia entrou no grupo aqui do WhatsApp que eu participo, com 200 e poucas pessoas, já colocaram 1 bilhão de pizza embaixo. Desenho de pizza, um monte. Você vê que o povo não acredita, Antero. O povo... E são pessoas esclarecidas, são pessoas que estão acompanhando a política, estão tentando tudo. Quer dizer, cria-se uma CPI nesse Estado e definitivamente o reflexo automático das pessoas é que acaba em pizza. Mas quem está fazendo a CPI não tem que se preocupar com isso. Não, eu sei disso. Tem que se preocupar em oferecer o resultado. Exatamente, que traga resultado. Só vai ter credibilidade se oferecer resultado Claro. palpável. Se chegar lá e falar assim, não há sonegação na mineração. Você vai ser quá, né? Todo mundo vai rir. Aí vão o colocar... relatório do deputado Nininho. O deputado federal é Nininho. Não há sonegação. Você está de brincadeira, né? Mas eu não acho que o Nininho vai fazer isso. Eu acho que ele vai... Aí, se tiver isso, vai agir vamos com colocar seriedade. Quantas pizzas você falou? 1 bilhão de pizza lá. 2 bilhões. 2 bilhões de o tamanho pizza. da sonegação. 2 bilhões de pizza. Professor, vamos aos nossos cúmplices Vamos aí lá. da notícia de frente. É o Valdevino Laranjeira, Nogueira, Claudinara, Vicente Barros do Lixeira, o Marcos lá de Várzea Grande, Zé Carlos do Renasceiro, Walter do Dom Bosco, Magno da Morada da Serra, Serafim lá de Chapada dos Guimarães, o Wagner do Santa Cecília de Várzea Grande, Maria Lúcia do Recanto de Siriema, o Maurício
do Poção, o João Rosa, do Dom Aquino, e o nosso amigo apresentador, João Oliveira, que deu uma passadinha aqui ontem na emissora para nos fazer uma visita. Então, um abraço a você, João de Oliveira, que assiste todos os dias o nosso programa. E enquanto o Antero seleciona aí os WhatsApps de hoje, eu destaco aqui o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado aponta erro de Cuiabá e empresa está proibida de assumir gestão do pronto-socorro. O Pleno do Tribunal de Contas, numa sessão de julgamento composta por seus 8 conselheiros, negou ontem um recurso da Prefeitura de Cuiabá e manteve a suspensão da transferência de gestão do novo pronto-socorro de Cuiabá, que foi parcialmente inaugurado em dezembro do ano passado. O Poder Público Municipal, porém, terá 15 dias para interpor um outro recurso questionando a suspensão. Os membros do órgão seguiram por unanimidade o voto da relatora, a conselheira interina Jaqueline Jacobson, que, aliás, é uma conselheira que dá um trabalhão danado para os governantes, principalmente aqueles que, às vezes, insistem em fazer o que não é recomendado. A coragem feminina, né, Lúcio? É a coragem. É a coragem. Ou coragem, né? Tem aqui uma mensagem, professor Arruda. Eu tenho a força. Lembra do desenho do He-Man? Então eu tenho a solução do VLT. Venda essa tranqueira de vagões e o resto que sobrou por qualquer valor. Faça valer o BRT. Entrega o espaço para empresas particulares por 30 anos. Ponto. Peça autorização para a Assembleia, MPE, TCE, TCU e Justiça. Aí acaba esse imbróglio todo. Luiz Carlos, qualquer governo não tem capacidade de gerenciar o VLT. Um abraço, Luiz Carlos. O Antero, Haroldo e Lúcio. A crônica é peixes que não morrem mesmo depois de pescado. Esses 2 peixes aí, prefeito Emanuel e Valtenir, brigando para ver quem morre primeiro, dizendo que um é professor em roubar e o outro também é ladrão. Eu, como pescador desse tipo de... através do voto, digo que eles esqueceram de ler o edital que diz: os peixes morrem pelas novas. Eu acho que é pelas bocas, né? Pela boca. O único problema é que, por sorte deles, a isca que sempre entra pelas bocas entrou pela culatra, justamente no buraco dos bolsos dos paletós. Nesses casos, os peixes não morrem de jeito nenhum, pois são peixes muito grandes e têm nome até como tubarões. O povo, pescadores, estão cansados de pescarem e os peixes não morrem. Corremos o risco do abandono do anzol. Voto. Bom dia, até para os peixes que nunca morrem. Deixou o nome, hein? Gesiel, do bairro São Francisco de Cuiabá. Acho que o Gesiel também quis dizer o seguinte, né? Que tem peixe que morre pela boca e que tem peixe que morre pelo bolso. Muito bem, professor. Tá vendo? Eu tô ficando bem nisso, né? Começou em Cuiabá o projeto Lê Pra Mim. Eu tô aprendendo, tá vendo? Vai até quinta-feira na Biblioteca Estevão de Mendonça. Legal, hein? Começou em Cuiabá o projeto Lê Pra Mim. Legal. Hoje é quarta, né? Vai até amanhã na Biblioteca Estevão de Mendonça. Bonito. Olha isso, que bonito. Né? Projeto Lê Pra Mim. Muito bonito. Lê pro seu neto, lê pro seu filho. Né? É bonito isso. Eu fiz muito isso. Parabéns. Com a minha filha, quando era pequenininha. Eu sentava com ela e lê para mim, pai. Eu lia para ela história antes de dormir. Legal. Isso é muito importante na formação da criança. Nós vamos seguindo aqui. O repórter José Porto conversou com exclusividade com o governador Mauro Mendes sobre alguns assuntos aí. Santa Casa aqui de Cuiabá, os problemas aí da saúde em outras cidades, né? Em outros hospitais aqui de Mato Grosso. O governador comentou aí sobre os desafios da saúde pública estadual e também falou aí um pouquinho sobre política, mas na opinião dele aí ainda está muito cedo para tratar desse assunto, porque eleição é no ano que vem. Mas vamos aí acompanhar essa entrevista de Mauro Mendes a José Porto.
Bom dia a vocês da bancada e também aos amigos telespectadores que nos honram com audiência em casa. Então, o governo do estado enfrenta grandes desafios, principalmente para colocar aí a economia nos eixos. Agora, um desafio recorrente é justamente a área da saúde, que está numa situação muito complicada. O governo já fez interferência em pelo menos 3 hospitais, pelo interior de Mato Grosso, e agora essa crise também na Santa Casa de Misericórdia. Há uma negociação por parte do governo do estado, junto ao governo federal, Ministério da Saúde, até com a liberação de 50 milhões de reais para salvar essa entidade. A gente vamos saber com o governador Mauro Mendes como é que está esse caminhamento para a saúde e o que fazer também com entidades filantrópicas como a Santa Casa. Governador, há uma cobrança muito grande quanto a isso, no interior. O senhor com o secretário Gilberto Figueiredo já conseguiram aí salvar alguns hospitais para manter o funcionamento. O desafio é muito grande nessa área ainda, governador? Sem dúvida alguma, a saúde pública é o maior desafio que nós temos hoje no estado de Mato Grosso e um dos maiores, se não o maior de todo o nosso país. Aqui em Mato Grosso, nós encontramos uma duríssima realidade, mais de 400 milhões de reais. São 2 mega-senas de final de ano acumulado de dívidas, somente do ano de 2018. Então é um valor astronômico. Nós temos aí municípios que estão há 10 meses sem receber, em janeiro estavam há 10 meses sem receber, hospitais com 6, 8 meses de atraso no pagamento dos repasses obrigatórios por parte do governo do estado. Então é uma realidade muito difícil, muito dura. A partir de janeiro nós temos feito um trabalho, primeiro de mapear tudo isso, identificar aquilo que é correto, aquilo que tem amparo legal, iniciar um processo de regularização que vai demandar algum tempo, porque nós precisamos contar primeiro com a melhoria da arrecadação para que nós tenhamos dinheiro suficiente para fazer aporte desses recursos. Mas no caso específico da Santa Casa, nós estamos acompanhando aqui, nós sabemos que Cuiabá é gestão plena, fui prefeito de Cuiabá, conheço um pouco essa matéria. Como gestão plena, ela tem a responsabilidade e ela recebe dinheiro do governo federal, recebe alguns recursos do governo do estado para fazer o gerenciamento da saúde pública na capital como gestão plena. O governo do estado teria algum repasse ainda em aberto a dever à Santa Casa, governador? Nossos repasses à Santa Casa, eles são feitos via Prefeitura Municipal de Cuiabá. Nós, nessa chamada alta complexidade do teto MAC, nós estamos regularizando esses repasses. Então eu acredito que nós precisamos também falar de um tema importante, que é a lisura com que esses recursos foram administrados dentro da Santa Casa. Porque não importa se é no hospital público ou filantrópico, chamado de filantrópico, que nós temos que abrir mão desse critério. Não dá para ficar colocando muito dinheiro na Santa Casa e continuar acontecendo aquilo que já foi publicamente dito e percebido, um desvio de conduta na aplicação desse dinheiro. E aí, quando se gasta mal, não há dinheiro que dê. Governador, o prefeito Manuel Pinheiro chegou a dizer aí durante a última semana que ele tiraria o veneno dele ou diminuiria o veneno dele, esperava que o senhor fizesse o mesmo para conversar justamente sobre situações como a da Santa Casa, que o governo teria que dar um apoio para garantir uma entidade como a Santa Casa, que é um filantrópico, mas que tem um atendimento muito grande, como a Rede SUS, Como é que é essa história? Há um atrito ainda entre vocês? Há um diálogo sobre a saúde, governador? Olha, eu não entendi essa do prefeito. Primeiro, ao dizer isso, ele já abre um diálogo de uma forma totalmente equivocada. Não tenho problema nenhum com ele, com nenhum dos 140 prefeitos. Aliás, o único prefeito que eu recebi até agora, numa audiência individual, foi o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Estou aberto a todo o diálogo. Agora, ele tem que dar conta do recado aqui em Cuiabá. Ele tem que fazer a sua parte, ele tem que deixar até de fazer papagaiada aí, com algumas coisas e fazer aquilo que é importante para o município de Cuiabá. Da minha parte não há nenhum problema, estou disposto a dialogar sobre importantes temas. Agora, cada prefeito também tem que assumir as suas responsabilidades. Há uma expectativa que o hospital funcione, o Hospital Municipal e o novo pronto-socorro, o que de fato não aconteceu até agora. Isso dificulta ainda mais resolver a saúde pública no estado? Pelo que me consta, o hospital já foi inaugurado no mês de dezembro, e quando foi feita a inauguração, eu imagino, tenho certeza de que a prefeitura tem uma estratégia, ou tinha uma estratégia, para colocar ele em funcionamento, porque não basta inaugurar, descerrar uma placa e não colocar para funcionar de verdade, e é isso que importa a população. No caso da Santa Casa ainda, governador, há uma negociação com o secretário Gilberto Figueiredo junto ao Ministério da Saúde e conseguiu aí um aporte de pelo menos 50 milhões de reais. Mas o Ministério pede que de fato e exige uma interferência ou intervenção
na administração da Santa Casa para garantir esse dinheiro. Como é que o governo acompanha isso e, de fato, o governo vai participar, o Estado vai participar desse gerenciamento ou da aplicação desse recurso? Qual que seria a ideia, governador? Eu pedi ao secretário Gilberto que fosse até o Ministério, fizesse algumas intervenções e, naquilo que for possível, o Estado estará sempre disposto a cooperar para contribuir com a melhoria da saúde pública em Cuiabá ou em qualquer cidade. Agora, temos os nossos limites, temos as nossas limitações e temos os nossos problemas. Ajudaria com dinheiro, governador, no caso da Santa Casa? Nesse momento, o governo do Estado do Mato Grosso ele tem extrema dificuldade em assumir novos compromissos financeiros, porque nós temos, só do ano passado, com os hospitais regionais, com os hospitais contratualizados, com o consórcio, dívidas enormes. Como é que eu posso chamar para nós novas dívidas se nós não estamos sendo capazes de pagar a dívida que nós herdamos aí e que não é pouca? Por isso que antes de falar que eu vou resolver o problema dos outros, nós temos que resolver os nossos problemas, senão daqui a pouco eu estou dizendo que vou salvar um hospital aqui e deixando hospitais no interior de Mato Grosso, que são responsabilidade objetiva do governo do estado, pararem de funcionar. Só para encerrar rapidamente, nós já temos aí pelo menos 4 pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá. O governo teria algum nome também? Já tem aí Juliette Sebastião, Emanuel Pinheiro, que iria para uma reeleição, e mais uns 2 parlamentares. E essa questão da saúde já entra numa discussão política também, governador. Primeiro, eu acho que é uma falta de responsabilidade de atores públicos ficar falando de eleição 2020, agora em 2019. Toda a minha vida eu sempre disse isso. Vamos deixar a eleição para o ano eleitoral. Eu, Mauro Mendes, como governador ou como cidadão, não falarei de eleições 2020 antes que o ano se inicie. Existe um momento certo, e o momento agora é de trabalhar. Existem problemas reais que interessam ao cidadão e não ficar falando de eleição. Muito obrigado, governador Mauro Mendes, pelas suas informações e sua entrevista. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Bom, são aí os posicionamentos do governador Mauro Mendes em relação a esses assuntos extremamente importantes na área da saúde. E é claro, né? E aguarda encaminhamento, houve uma negociação principalmente na questão de recursos da Santa Casa de Misericórdia junto ao governo federal. Agora vamos ver como que isso procede na prática e principalmente numa proposta de intervenção na entidade filantrópica de saúde. As imagens do Marcos Xavier, José Porto para a Notícia de Frente. Sem dúvida, importantes as declarações do governador Mauro Mendes, importantes e esclarecedoras. O governador Mauro Mendes confirmou aquilo que nós dissemos ainda no programa de hoje, e a gente já tinha colocado isso no programa de ontem, que Gilberto Figueiredo foi naquela audiência com o ministro da Saúde lá em Brasília, atendendo inclusive um pedido e depois de uma conversa com o governador Mauro Mendes. Enquanto isso, o prefeito municipal aqui, Emanuel Pinheiro, estava cobrando, dizendo que Mauro Mendes não podia deixar de colaborar, e ele já estava fazendo isso, mesmo sem alardear essa iniciativa que ele havia tomado e que passou a incumbência para o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. E, na minha opinião também, Mauro Mendes reagiu com elegância, não é? Muito. Aquela provocação do prefeito Emanuel Pinheiro, ele falou, olha, o governador precisa tirar o veneno de ajudar a Santa Casa. Aí Mauro Mendes deu uma cutucadinha só, não é? Falou assim, Emanuel Pinheiro precisa parar aí com essa papagaiada, né? Porque aquele papagaiada é o seguinte, né? É aquele que fala muito. Fala isso, demais. Né? Eu acho que as declarações do Mauro Mendes, né? Não sei se vocês percebem isso, eu tenho a sensação, a simples sensação, estou acompanhando o noticiário, estou acompanhando as ações do governo, mas eu tenho a sensação, Antero, de que realmente o trem está voltando para o trilho. Não tem nada a ver com o VLT, mas o Estado está voltando a funcionar, está voltando a crescer. Devagarinho, está fazendo a coisa acontecer, fazendo o Estado funcionar. Ontem eu havia dito que as declarações do Emanuel Pinheiro foram infelizes, não se começa o diálogo dessa forma. Eu disse isso ontem, né? E hoje o Mauro Mendes nos traz a seguinte frase, ele inicia um diálogo de forma equivocada, e ele tem razão. Ele inicia um diálogo de forma equivocada, não é por aí. Dizer diálogo esculhambando o governador. O que é isso, né? Sabe, não é por aí. Isso não é hora de brigar, isso é hora de se ter união em prol de um Estado que precisa crescer, né? O Estado tem um monte de problemas. Esse tipo de discussão não leva a lugar nenhum. E Mauro Mendes, consciente da responsabilidade que ele tem, ele entendeu o seguinte, que o momento não é de jogar gasolina no fogo. Não está certo. Essa foi a postura dele. De um lado, tem um pessoal trabalhando questão eleitoral nessa disputa pela Santa Casa. Emanuel Pinheiro
eu até entendo mais as razões do Valtenir do que as do Emanuel. Porque o Valtenir está querendo que a emenda dele, que ele colocou no orçamento, que era para a Santa Casa, vá para a Santa Casa. Aí o Emanuel Pinheiro estabelece essa brigalhada dentro do MDB com o Valtenir e outra brigalhada contra a Santa Casa. E aí todos perdem. Todos perdem. A população pede, os doentes pedem, as famílias dos doentes pedem. Graças a Deus, tem uma autoridade tratando desse assunto com seriedade em Mato Grosso, que é o governo Mauro Mendes. O governo Mauro Mendes, o Mauro, quando você ouve o Mauro, ele passa muita segurança. Ele não brinca com coisa séria. Ele trata de colocar as coisas no seu devido lugar. Tem duas declarações dele aqui espetaculares. É uma irresponsabilidade. Aliás, eu disse aqui isso quando o prefeito antecipou a candidatura dele. Lembra quando ele fez aquela reunião para cobrar do MDB apoio para a recandidatura dele? Falei, meu Deus, onde nós estamos? É a primeira vez que eu vejo alguém que está no cargo antecipar o debate. Ele vai tomar cacete. Não deu outra. Está tomando pau dos seus adversários. Tipo assim, joguem a pedra que essa aqui é a vidraça. É a vidraça. Quer dizer, ele se coloca na disputa. E aí, assim, antecipar esse debate eleitoral, quem mais devia travar esse debate eleitoral era a Prefeitura de Cuiabá. Não ganha nada com isso, Não ganha nada com isso. E o Mauro Mendes está certo. Olha, não tem por que o Estado participar dessa antecipação do debate eleitoral. Só vou falar de eleição em 2020 e em 2020. Que é o correto. Agora nós temos que trabalhar, o povo está olhando para a gente. Sim. O povo quer que a gente trabalhe, e trabalhe com seriedade. E ele deu uma catracada aqui, porque essa coisa da papagaiada foi uma posição dura com relação a Mauro Mendes. Então, duas coisas corretas que ele disse. Primeiro, vamos tratar do assunto com seriedade, ele despachou o secretário para lá, o secretário foi quem equacionou o problema. Vai vir o dinheiro do Ministério da Saúde. Por dois motivos. Mauro Mendes é do DEM, o ministro da Saúde é do DEM. O ministro da Saúde é do DEM, mas não é por isso. E é de Mato o Grosso ministro do Sul, da Saúde é de Mato Grosso do Sul. Era do Mato Grosso. Então, primeiro ponto, Mauro Mendes foi o único que agiu corretamente nessa situação e o Gilberto foi um grande auxiliar dele, porque é o secretário de Saúde. E tem uma informação que... Pois não, Antero, pode concluir. E a outra questão que ele está corretíssimo é de praticamente colocar para o prefeito Emanuel Pinheiro, primeiro, que o Emanuel foi o único prefeito que ele recebeu individualmente. Então mostra que não tem absolutamente nada contra o Emanuel. E segundo, que precisa ter seriedade nessas articulações. Você lê o noticiário, Emanuel pode ir para o PP, porque Emanuel é a grande liderança para enfrentar Mauro Mendes, não sei o que e tal. Eu nunca vi, gente, isso na política. Ou eu estou desaprendendo, ou o Emanuel aprendeu demais. E o seguinte, quem está acompanhando isso, com um olhar mais atento, faz escuta. Mas e aí? Eles estão falando da eleição que vai ser daqui 1 ano e meio, enquanto a Santa Casa está de portas fechadas. É isso? É isso. É isso? É isso. E outra coisa, Antero, tem uma informação aí, Mauro Mendes não colocou, mas essa informação não foi divulgada ainda. Né? E nem teria por que Mauro Mendes colocar isso nesse momento. Mas ele está chamando a atenção para um problema. Não é apenas a Prefeitura de Cuiabá que teria condições de entrar como interventora na Santa Casa. Não, não. A legislação permite que, se houver necessidade, o governo do Estado também pode cumprir essa função de interventora na Santa Casa. E aí um outro questionamento. Nessa postura do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é do Democratas, mas não é por isso que ele resolveu o problema, pelo fato de ser do mesmo partido. Mas deve reconhecer a credibilidade do governo que assumiu aí há 3 meses. Será que ele também não pediu algum tipo de compromisso para que o governo, de alguma forma, pudesse estar à frente ou monitorando esta recuperação da Santa Casa de Cuiabá? Sim. O Gilberto sugeriu ao ministro que ele indique um administrador.
que ele, ministro, indique um administrador. E aí, esse ato pode ser feito, talvez, pelo próprio Ministério. Enfim, tem que ter uma solução. E tem que ter uma solução séria. Porque assim, olha, tem uma condicionante olha aí, né? aqui, Emanuel Pinheiro intervir, qual que é o ânimo dos funcionários da Santa Casa com o Emanuel Pinheiro? De ódio total, gente. De ódio total. Eles sabem que o Emanuel é o grande adversário aqui da debacle da Santa Casa. Seria bom que nem Emanuel, nem Mauro Mendes assumissem. Seria bom que a União assumisse. Seria bom que o indicado do ministro assumisse. Na minha opinião, fica mais distante, né, e administraria melhor o problema. Antero, seu destaque. Meu destaque é o seguinte, para parabenizar o desembargador Márcio Vidal, que diz que a Justiça Eleitoral não tem condições, não está aparelhada para julgar esses crimes. E ele coloca os fatos. Primeiro fato, em uma votação de 2 dias, o Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira passada que cabe à Justiça Eleitoral julgar os crimes comuns que envolvam casos de Caixa 2. A votação foi por 6-5. Votaram a favor disso os seguintes ministros: Marco Aurélio, Alexandre Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então a votação foi 6-5. E o que diz o desembargador Márcio Vidal? Primeiro, ele lembrou que essa decisão não é nova, realmente está na Constituição que a Justiça Eleitoral pode julgar esses crimes conexos, mas isso nunca existiu no Brasil. Segundo, ele coloca claramente o seguinte, aspas para o desembargador Márcio Vidal: a Justiça Eleitoral não está aparelhada para julgar com celeridade esse tipo de delito, que hoje, pelo requinte de uma organização criminosa, se instalou no país e atingiu o Estado brasileiro. Ela não teria meios, disse. Ou seja, é um presidente de uma corte eleitoral que está dizendo que a Justiça Eleitoral não tem. E aí ele cita mais argumentos, todos muito competentes. Ele cita a questão da transitoriedade. Por exemplo, ele fala assim: um dos pontos que dificulta o julgamento de crimes complexos na Justiça Eleitoral é a transitoriedade dos membros. A cada 2 anos, a composição do Tribunal Regional Eleitoral muda. Entre abril e outubro deste ano, por exemplo, 6 dos 7 membros serão trocados. Você veja a gravidade da decisão do Supremo. A cada 2 anos muda, 6 membros vão ser trocados agora no Tribunal Regional Eleitoral. Outra afirmação do ministro, aliás, do desembargador. Conforme o desembargador, também não se deve relacionar a conhecida celeridade do julgamento do TRE como argumento para transferir esses assuntos para a Corte Eleitoral. A Justiça Eleitoral é tida como célere por causa dos procedimentos de ação administrativas, não de ações de grande complexidade como a corrupção. E diz mais o desembargador Vidal: para que as ações possam transitar no âmbito eleitoral, Vidal defende algumas mudanças sejam implantadas. Uma delas, tempo de permanência dos juristas no TRE. Para ele, deveria subir para 4 ou 5 anos, para dar tempo de julgar os processos. Depois, é preciso implantar o regime de dedicação exclusiva, incluindo isso aos advogados. Para ocorrer, Vidal também cita a necessidade de aumento da remuneração dos profissionais. Só para citar, Lúcio, os advogados indicados para o TRE, eles recebem cerca de R$ 915 por sessão de julgamento. Tem uma por semana, dá 3.600. Eles têm que continuar com os seus escritórios de advocacia funcionando. E o cidadão vai julgar crimes de alta complexidade com o escritório de advocacia funcionando. É isso que o Supremo nos deu de presente? Desembargador Márcio Vidal, parabéns, parabéns. Esses comentários desnudam ainda mais a fragilidade da decisão do Supremo Tribunal Federal. E a Notícia de Frente vai ao seu último intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com a notícia de frente desta quarta-feira, indo para outra polêmica. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deve sancionar o projeto de lei que regulamenta e tributa o serviço de aplicativos de transporte de passageiros. Quem garante é o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, dizendo que a cobrança dos impostos vai ocorrer depois da sanção do prefeito. E o município também vai identificar os carros da Uber e de outros aplicativos para vistoriá-los. A reportagem é de Antônio Carlos Silva. Parte dos 5.000 motoristas dos 4 aplicativos de transporte de passageiros em Cuiabá foi à Câmara Municipal pedir apoio político para pressionar o prefeito Emanuel Pinheiro a rejeitar o projeto de lei aprovado pela maioria dos vereadores na quinta-feira. Esse projeto foi construído, inclusive com o aval do prefeito, e ele deve, essa semana que vem, já fazer a sanção dessa lei, Acredito que vai sancionar na íntegra. Agora, cabe a ele algumas outras coisas que eles achar ainda que pode ser mudada, vai ficar pela sanção do prefeito. Essa lei veio de encontro ao que a nossa categoria almejava, ou seja, a regulamentação. A importância para nós é que esse tipo de transporte em Cuiabá esteja regulamentado, independente de valor de imposto. O projeto de lei, de autoria da Prefeitura de Cuiabá, prevê: na capital de Mato Grosso, as empresas de aplicativo de transporte de passageiros, como Uber, 99 Pop, Agile e Urban, deverão pagar 2% de ISS, imposto sobre serviços, mais 5 centavos por quilômetro rodado. Essa taxa de R$ 155 de uma inspeção veicular para a MOB não é nem vinculado ao Detran. E outra Uber, um dos requisitos da Uber é um carro de qualidade, de 2008 para cá, com ar-condicionado, vidro elétrico, direção hidráulica, tudo para dar conforto para o usuário. Então é uma coisa totalmente sem nexo. O vereador disse que é sobre a segurança do passageiro, a regularização sobre a segurança. A segurança ela é feita pelo aplicativo. Nós somos todos analisados, tem 7 dias de análise, nosso CPF é revirado, não é qualquer um que consegue dirigir para Uber. Então é totalmente seguro, um transporte totalmente seguro, certo? A taxação é simplesmente lucro para a prefeitura, só visa isso. Hoje 0,05 centavos é uma das taxas mais baratas do Brasil. Então nós estaremos cobrando 0,05 centavos, por quilômetro rodado. E esse dinheiro vai ser revertido para a benfeitoria do trânsito, como redutores de velocidade, sinalização horizontal, vertical, abrigo. Para este vereador, que votou contra o projeto da Prefeitura, a Lei Municipal 454, aprovada pela Câmara de Cuiabá em outubro, já havia estipulado a cobrança dos 2% de ISS sobre o Uber, sem a necessidade de nova legislação ou tributação. A Lei 454, ela muda no Código Tributário a questão sobre a intermediação de passageiro, que é a questão dos aplicativos. Ela coloca um imposto de 2% para os aplicativos, coisa que em São Paulo já cobrava 1%. Então ela traz para Cuiabá aquele recurso que ia para São Paulo. Então em 2018, já no dia 23 de outubro de 2018 foi sancionada a lei, já passa a trazer um imposto para Cuiabá. A lei, a 454, ela foi a inserção do novo imposto para os aplicativos, e a redução da alíquota. Hoje a alíquota em Cuiabá é 5%, então ela foi reduzida a 2%. E deixando também bem claro, Antônio, que esse 2% é pago pela empresa, pelos aplicativos, nada pago pelo motorista. Então, num primeiro momento, fez-se a parte do Código Tributário Nacional e no segundo momento, agora com a aprovação da regulamentação dos aplicativos em Cuiabá. Então, são 2 momentos que foram votados essa lei. Assim como os motoristas de aplicativo, os representantes dos 604 taxistas e os líderes dos 200 mototaxistas de Cuiabá querem redução da prefeitura no valor da vistoria veicular. Hoje a gente gasta em torno de 3 a 5 mil reais. Agora os aplicativos estão pagando 155 reais, está achando caro, imagina nós então que chega a custar 5 mil reais. Acordado também nessa última reunião que nós tivemos na Câmara Municipal, que o prefeito Emanuel Pinheiro ia mandar um projeto de lei reduzindo as taxas de vistoria dos táxis e dos mototáxis, para ter o princípio da isonomia. Diante da polêmica sobre a tributação de aplicativos de transporte de passageiros, o vereador Abílio
cobra da Prefeitura de Cuiabá redução no preço do serviço de táxi na capital de Mato Grosso. Táxi é uma máfia, é uma reserva de mercado. Tá? No táxi, antes era necessário ter toda essa reserva para poder funcionar. Hoje não. Hoje não é mais necessário, a livre iniciativa, o livre mercado já começou a fazer isso. Além disso, a maioria dos proprietários dos veículos, eles arrendam o veículo pagando por diária de 80, 120, depende do ponto, depende do lugar, onde cobra daquela pessoa sem nenhuma comprovação. Não tem recibo, não tem nota fiscal. Essas pessoas não são cadastradas na CEMOB. Se ela atrasa o pagamento da diária, já troca o motorista, põe um outro, não tem informação sobre isso. Se existe algum serviço que é clandestino no município de Cuiabá, esse serviço é o serviço do táxi. Eu acho que o vereador Abílio ele teria que se informar um pouco melhor. Eu até me dispus a informar ele. Eu sugiro que ele se candidate a deputado federal e vá brigar no Congresso, porque existe uma lei, vereador Abílio, a lei 12.468, institui as categorias de taxista, e lá tem o permissionário autônomo, tem o empresário e tem o segurador. Então, está constituído na lei 12.468 as empresas de táxi em todo o território brasileiro. O secretário de Mobilidade Urbana falou, olha, tem um compromisso aí que vai reduzir a taxa de alvará para mototaxista e taxista. De alvará não, da vistoria. Vistoria. Né? Agora tem um compromisso lá com o alvará, que era para ter reduzido, não foi reduzido até hoje. E por que não fizeram isso agora, já? Ah, não, já tem um compromisso, vai fazer depois. E outra coisa, tem espaço para o Uber e tem espaço para o táxi. Agora, taxista não é mafioso. Agora, o que tem é o seguinte, muito taxista que é explorado pelo permissionário empresário, que praticamente toma do taxista tudo que ele ganha, não sobra nada para ele. Quase nada, né? Praticamente nada. O próprio número do secretário aí mostra o seguinte, tem 604 autorizações, das quais 170 para empresas. Ou seja, 30% dos taxistas não são taxistas. São seguradores. Um projeto que a prefeitura deveria fazer é o seguinte, o segurador vira taxista e vira dono do ponto. Pronto. E a prefeitura vai financiar isso na Caixa Econômica Federal para ele pagar o carro. Quer dizer, não tomaria, porque ponto de táxi é concessão. Quer dizer, aí um cidadão tem 20, 30 pessoas trabalhando sob a gestão dele. Se tem 170 empresas, pode ser que os 600 táxis, porque aqui não é 170 empresas, um táxi para cada empresa, não. Aqui tem empresa que tem 20 táxis, tem empresa que tem 30 táxis, tem empresa, e põe os coitados lá para segurar, esses são os trabalhadores do táxi, esses merecem respeito, esses deveriam ter uma lei o seguinte, olha, o táxi virou deles. E aí a prefeitura indeniza os donos. Professor, e esse é o seu destaque de hoje? O destaque é simples, é com relação ao Uber, né? Mas partindo de uma política interessante, que é o seguinte, Jair Bolsonaro foi eleito, vou chegar lá no Uber aqui em Cuiabá, foi eleito, né, propondo, as pessoas acabaram votando no Jair Bolsonaro por uma série de coisas, dentre esses pontos todos, uma questão importante com relação à presença do Estado, até onde a força do Estado deve ir, ou seja, nós queremos cada vez mais um Estado mínimo, um Estado que promova a desoneração, né? Isso serve para um monte de gente, né? E serve também para Cuiabá, serve também para o Estado de Mato Grosso, né? As pessoas votaram e querem dessa forma, né? O Uber é uma empresa que definitivamente é um sistema que funciona e funciona muito bem. Vou convidar o telespectador a fazer uma conta simples. Muitos deixam de pegar o ônibus, muitos deixam de pegar o táxi por conta de valores e pela comodidade, pela rapidez, né? Estima-se hoje no estado, aqui em Cuiabá, em torno de 5 mil, 7 mil carros operando motoristas de Uber. Se nós calcularmos, fizermos uma conta simples, né, de pessoas que deixam de pegar o ônibus, que a passagem é em torno de R$4, e passam a pegar o Uber. Se você multiplicar, e vamos supor também que desses 5 mil motoristas, eles façam apenas uma corrida, e nós sabemos que não é isso. Uma corrida por dia. Se você pegar 5 mil motoristas de Uber e multiplicarem por R$4, você tem R$20 mil por dia. Se você multiplicar por 30, você tem R$600 mil por mês. Se você multiplicar por ano, você tem R$7.200.000 que não vão para as empresas de ônibus e não passam nem perto do táxi. Esse é um volume consistente que, definitivamente, quem é que está incomodado com tudo isso, né? Esse é o raciocínio que eu faço e convido o telespectador
a refletir também sobre esse problema. Os Certo? donos das empresas de ônibus. Claro, eles estão deixando de ganhar 7 milhões e 200 mil reais ao ano por conta de Uber. Simples assim. E estão estimulando essa Não briga. sei, eu não posso fazer esse tipo de acusação, mas alguém está muito preocupado com o sistema de Uber por conta de um volume, a meu ver, consistente, acima de 7 milhões de reais ao ano, e isso aí definitivamente está incomodando alguém graúdo nessa história toda. E assim nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta quarta-feira. Muito obrigado, professor Haroldo Arruda, obrigado, Antero Paz de Barros, e nós estaremos de volta amanhã. E, lógico, obrigado pela sua companhia. Um bom dia.